Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula 1 sobre cargas elétricas. Então vamos lá. Então aqui cargas elétricas, né? Eu tenho aqui pessoal, o modelo atômico de Rutherford-Bohr, né? O átomo, né? A palavra átomo, né? Ele compõe a matéria, certo? A matéria ela é composta por átomos, certo? E a palavra átomo quer dizer não divisível, mas hoje nós sabemos que o átomo, sim, ele é formado por partículas bem menores, né? Como por exemplo o próton, o elétron e o nêutron, que é isso que a gente vai falar agora. Os elétrons, eles ficam localizados na eletrosfera, né? Essas bolinhas aqui azuis estão representando os elétrons que têm cargas negativas. Já no núcleo do átomo é localizado as partículas chamadas prótons, que têm cargas positivas, e os nêutrons, que não possuem cargas. Os prótons estão sendo representados aqui por essas bolinhas vermelhas, né, possuem cargas positivas, e os nêutrons, como o próprio nome diz, ele é nêutron, ele não possui cargas elétricas, está sendo representado por essas esferas aqui, por essas bolinhas verdes, certo? Então é isso, os elétrons ficam localizados na eletrosfera, possuem cargas negativas. No núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons. Prótons com cargas positivas e os nêutrons não possuem cargas, certo? Gente, a carga de um elétron ou de um próton sempre vai ser isso aqui, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, que é a carga elementar, a carga de um elétron, certo, pessoal? Ou de um próton, né? E aqui eu deixei um resumozinho aqui, anota aí no caderno de vocês, viu? Próton são partículas com cargas positivas. Os elétrons têm cargas negativas. E o nêutron não possui carga, certo? Pronto. Agora nós vamos para essa equaçãozinha aqui. Eu estou explicando tudo como se você não tivesse nunca visto esse conteúdo, tá bom, pessoal? Então aqui eu tenho o seguinte, Q é igual a N vezes E. É essa equação que a gente vai trabalhar agora inicialmente o conteúdo de física, tá bom? Esse Qzão aqui, ele representa a carga do corpo em estudo, tá bom? O N é a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. E o E é essa carga elementarzinho aqui, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Não vai mudar, certo? Toda vez vai ser esse valor, o valor de E, tá bom? Na questão. E gente, ainda coloquei aqui detalhadozinho, N é igual a NP menos NE. N, esse N aqui, da equaçãozinha, é o número, é a diferença entre o número de prótons com o número de elétrons. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos agora ver isso na prática, né? Vamos resolver essa questão aqui, Uma partícula está eletrizada positivamente com uma carga elétrica de 4 vezes 10 elevado a menos 15 coulombs. Lembrando que carga elétrica é dada em coulomb. Como o módulo da carga do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, elevado a menos 19, né? Coulomb, essa partícula. Então perceba que ele falou o módulo da carga do elétron, porque o elétron ele tem carga negativa, né? Mas para efeito de cálculo a gente coloca aqui somente o módulo, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá bom? Não precisa colocar o sinal negativo para representar o elétron. Então, bom, vamos lá. Vamos analisar o que essa questão está dizendo. Olha só, gente. Uma partícula está eletrizada positivamente. Se ela está eletrizada positivamente, ela ganhou ou perdeu elétrons? Ela perdeu elétrons. O átomo, ele ganha ou perde elétrons. Ele não ganha nem perde prótons. Não. Certo, gente? Se isso acontecer, ele vai se desconfigurar, vai se transformar em um outro elemento químico, né? Então a gente sempre vai trabalhar com transferência de elétrons. E elétrons têm carga negativa. Para que o corpo fique eletrizado positivamente, é necessário que ele perca partículas negativas para sobrar partículas positivas, que são os prótons. Então ele perde elétrons para ficar eletrizado positivamente. Então pode ser a alternativa B ou C. Agora, a quantidade de elétrons que ele perdeu, aí a gente vai ter que utilizar o cálculo. Então vamos lá, pessoal. Então aqui eu tenho o seguinte, vou pegar aqui a canetinha. Então eu tenho, que é igual a N vezes E, certo?
Porque aqui, ó, a carga elétrica, qual é a carga elétrica dele? É 4 vezes 10 elevado a menos 15, ó, certo? Coulomb, né? E N é o número de partículas que ele perdeu, né? O número de elétrons que ele perdeu, certo? Vezes a carga de um elétron, dá quanto? Não é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 em módulo, que a gente está trabalhando em módulo, né? Aí, ó, gente, o N está multiplicando por 1,6. Eu quero saber somente o valor de N. Então, vou passar esse 1,6 para lá, dividindo, né? Já que ele está multiplicando, ó, o N com 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, né? Se eles estão multiplicando, então vou passar a dividir. Vou isolar o N aqui, ó. E ele vai ficar, ó, 4 vezes 10 elevado a 15, né? N é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 15, sobre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, certo? Beleza. Então, N é igual, ó, 4 dividido por 1,6 dá 2,5, certo? Vezes 10 elevado, ó. Gente, aqui eu tenho divisão de potência de mesma base, ó. Repete a base, que é 10, e aqui, ó, subtrai os expoentes. Nesse caso aqui é como se tivesse um menuzinho aqui, ó, porque é uma divisão entre bases iguais, certo? Então aqui fica menos com menos dá mais. Então fica menos 15 mais 19, que vai dar o quê? Menos 15 mais 19, mais 4, né? Então N é igual a 2,5 vezes 10 elevado a 4 elétrons, que é a quantidade de partículas que ele perdeu. Então é a alternativa B. Nessa questão é a alternativa B. Assista aí, pessoal, os próximos vídeos, certo? Para a gente continuar os nossos estudos do primeiro bimestre. Vamos lá, pessoal.